Você já imaginou perder o emprego por fazer o que é certo? Foi exatamente isso que aconteceu com um pai solteiro, um homem simples, de coração puro, que só queria dar o melhor para o filho pequeno. Todos os dias ele acordava antes do sol nascer, preparava o café, arrumava a lancheira do menino e saía para o trabalho com o mesmo sorriso cansado de quem carrega o mundo nas costas, mas nunca perde a fé. O destino parecia testar sua força, mas nada o abalava, até o dia em que uma simples atitude mudaria tudo. Naquela manhã, ele não sabia que estava prestes a enfrentar a maior injustiça da sua vida. Bastou um gesto de compaixão, um ato de bondade, para que tudo desmoronasse. E o que começou como um dia comum, terminou com o som frio da demissão ecoando nos corredores. O que ele não imaginava era que aquela mulher, grávida e indefesa, por quem ele arriscou o emprego, ainda teria um papel que mudaria completamente seu destino. Porque às vezes a vida usa a dor como caminho para revelar quem realmente somos. Antes de continuar essa história, eu preciso te pedir uma coisa simples, mas que faz toda a diferença. Se essa cena já te tocou de alguma forma, se você acredita que ainda existem pessoas boas, que mesmo em meio à dor escolhem fazer o certo, deixa o seu like agora. Isso ajuda a espalhar histórias que inspiram, que lembram o valor da empatia e mostram que a bondade ainda existe. E me conta aqui nos comentários, você já viveu uma situação em que foi injustiçado por tentar ajudar alguém? A sua resposta pode emocionar outras pessoas que também precisam ouvir isso hoje. E se você gosta de histórias que falam sobre fé, destino e a força de quem não desiste, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque é aqui que cada vídeo te faz sentir, refletir e acreditar novamente no poder do bem. Agora, respira fundo, porque o que vem a seguir vai provar que o destino sempre dá um jeito de recompensar quem tem um coração verdadeiro. Naquela manhã, o céu ainda estava cinza quando ele acordou. O despertador tocou antes das 6, mas o que o fez levantar não foi o som do alarme. Foi o olhar do filho, ainda sonolento, pedindo um beijo antes da escola. Era assim todos os dias. Um café simples, um abraço apertado e a promessa silenciosa de que tudo daria certo, mesmo quando a vida insistia em provar o contrário. Ele trabalhava duro em um escritório pequeno, onde poucos notavam o quanto se esforçava para dar conta de tudo. Mesmo cansado, nunca reclamava, porque sabia que o sorriso do filho dependia da força dele. E foi nesse mesmo dia, entre planilhas e cobranças, que o destino começou a se mover. Enquanto o chefe gritava por prazos e metas, ele viu pela janela algo que ninguém mais percebeu. Uma mulher grávida, cambaleando, pedindo ajuda. O coração dele bateu mais forte. Era como se o instinto falasse mais alto que a razão, como se o universo testasse sua fé e sua coragem. Sem pensar duas vezes, ele largou o que fazia e correu em direção a ela, sem imaginar que aquele gesto seria o início de uma virada que mudaria sua vida para sempre. A rua estava movimentada. O som dos carros misturava-se ao barulho da chuva fina que começava a cair. Ele chegou até a mulher e a segurou antes que ela caísse. Estava pálida, trêmula, com as mãos no ventre e o olhar perdido de quem sente medo e dor ao mesmo tempo. Ele a levou até um banco próximo, tirou o casaco e colocou sobre os ombros dela, tentando aquecê-la. "Respira fundo, vai ficar tudo bem", dizia, mesmo sem saber o que fazer em seguida. Era como se o coração dele soubesse exatamente o que dizer, mesmo quando o mundo parecia parar. Passaram alguns minutos até que ela se acalmasse, e entre lágrimas agradeceu baixinho. A cena era simples, mas poderosa. Um homem comum, sem nada a oferecer além da própria bondade, salvando uma vida sem esperar nada em troca.
Mas o que ele não imaginava é que naquele mesmo instante o relógio do escritório marcava o atraso que mudaria o rumo de tudo. O chefe já estava furioso. Os colegas cochichavam, e enquanto ele fazia o bem, a injustiça já o esperava do outro lado da porta. Quando ele voltou ao escritório, o silêncio foi instantâneo. Todos pararam o que faziam e os olhares se voltaram para ele como se estivesse prestes a enfrentar um julgamento. O chefe o esperava, de braços cruzados, com aquele sorriso frio de quem já havia decidido o destino de alguém. "Posso saber onde o senhor estava?" perguntou em tom cortante. Ele tentou explicar, contou sobre a mulher grávida, sobre como ela quase desmaiou, mas as palavras pareciam não ter peso diante da arrogância de quem só enxergava números. O chefe riu com desprezo e disse: "Você acha que compaixão paga contas? Aqui quem perde tempo com estranhos perde o emprego também." O chão pareceu desaparecer sob seus pés. Não era só a demissão, era a sensação de injustiça, o nó na garganta de quem fez o certo e mesmo assim foi punido. Os colegas, calados, desviavam o olhar, talvez por medo, talvez por vergonha. Ele pegou suas coisas com as mãos trêmulas, tentando esconder a dor. Mal sabia que aquele momento tão humilhante era o primeiro passo para uma virada que ninguém conseguiria prever. Naquela noite, a chuva que caía lá fora parecia repetir o que ele sentia por dentro. Cada gota que batia na janela era como um lembrete do vazio que agora pesava no peito. O filho correu até ele, abraçando-o com a alegria inocente de quem ainda não entende o que é o medo de não ter o que comer no dia seguinte. Ele sorriu, mas por dentro lutava para não desabar. Preparou o jantar com o que restava na geladeira e fingiu que tudo estava bem, enquanto o menino falava sobre o desenho da escola e o sonho de um dia ser igual ao papai. Essas palavras o atravessaram como uma flecha. Ele queria que o filho tivesse orgulho, mas naquele momento só sentia vergonha da própria impotência. Quando o menino adormeceu, ele se sentou no sofá e olhou para o teto, perguntando em silêncio: por quê? Era como se o destino o estivesse testando, empurrando-o para o limite. Mas mesmo cansado, ele sabia que a fé era a única coisa que não poderiam tirar dele. E foi essa fé que manteve viva a chama que em breve reacenderia sua esperança. Dias se passaram, e o mundo parecia seguir seu curso, indiferente à dor dele. Mas a mulher que ele ajudou naquela manhã não conseguia esquecê-lo. Desde o momento em que abriu os olhos no hospital, o rosto dele não saía da mente, o olhar sincero, a calma na voz, o gesto puro de quem ajuda sem pedir nada em troca. Assim que se recuperou, ela decidiu procurá-lo, movida por uma gratidão que o tempo não conseguiu silenciar. Descobrir o nome dele foi fácil, mas ao ligar para o escritório, ouviu uma resposta que a deixou em choque. "Ah, o funcionário que foi demitido por causa daquela confusão, ele não trabalha. Mas aqui!" O coração dela acelerou. A injustiça a feriu de um jeito pessoal, como se tivessem machucado alguém da própria família. Foi nesse instante que ela tomou uma decisão. Iria até o fim para encontrá-lo e fazê-lo entender que o bem que ele fez não seria esquecido. O destino, mais uma vez, preparava um reencontro, não de dívida, mas de propósito. Algo muito maior estava prestes a acontecer, e nenhum dos dois fazia ideia do tamanho da reviravolta que se aproximava. Quando a mulher finalmente descobriu onde ele morava, o coração disparou. A casa era simples, escondida no fim de uma rua tranquila, e havia algo de bonito naquele cenário modesto. O som do riso do filho dele ecoava pelo portão. Ela esperou alguns instantes antes de bater, observando aquele homem que havia mudado o destino dela sem nem saber. Quando ele abriu a porta, ficou surpreso, sem entender o que uma mulher bem vestida, de semblante forte e olhar emocionado, fazia ali.
Ela se apresentou com um sorriso tímido e contou que viera para agradecer. Mas, à medida que conversavam, ele notou algo diferente. Havia poder na forma como ela falava, segurança em cada gesto, como se fosse alguém acostumada a tomar decisões grandes. Só quando ela revelou seu nome completo, tudo fez sentido. Ela era a filha do dono da empresa onde ele trabalhava. A mulher que ele havia ajudado sem saber tinha o poder de mudar completamente o rumo da vida dele. O choque foi imediato e o destino, mais uma vez, mostrou que nada acontece por acaso. Algumas quedas são apenas o início de uma grande ascensão. No dia seguinte, ela acordou decidida. Não haveria mais desculpas, nem conversas adiadas. Pegou o carro e foi direto para o escritório, onde tudo havia acontecido. O mesmo lugar que o havia humilhado, agora seria palco da virada. Ao entrar, o som dos saltos dela ecoou pelo corredor, chamando a atenção de todos. Os funcionários cochichavam, tentando entender o que aquela mulher elegante fazia ali. O chefe, sentado em sua cadeira, levantou-se surpreso, forçando um sorriso falso ao reconhecê-la. «Senhora Isabela, que honra recebê-la», disse ele, tentando disfarçar o nervosismo. Mas o olhar dela não deixava espaço para formalidades. Havia firmeza, indignação e uma justiça contida prestes a explodir. «Sabe aquele funcionário que você demitiu por ajudar uma mulher grávida?» Ela perguntou. O homem hesitou, gaguejou e o silêncio tomou conta da sala. «Pois bem, aquela mulher era eu». A frase cortou o ar como uma lâmina. Os rostos em volta se entreolharam e o chefe empalideceu, sem conseguir dizer uma palavra. Era o início de uma cena que ninguém naquele escritório jamais esqueceria. O ar parecia pesado e por um instante ninguém ousou se mover. O chefe tentou recuperar o controle, mas a presença dela dominava o ambiente como uma força invisível. «Você demitiu o único homem que teve coragem de fazer o que muitos aqui não fariam. Ajudar alguém em necessidade», disse ela, com a voz firme e o olhar cravado nele. O chefe tentou se justificar, dizendo que era política da empresa, que ele havia abandonado o posto, mas ela o interrompeu com um gesto calmo, porém autoritário. «A empresa tem política, sim, mas também tem valores. E você esqueceu disso». A tensão era palpável. Um dos diretores se levantou, visivelmente desconfortável, enquanto os funcionários observavam em silêncio absoluto. Ela então pediu que chamassem o ex-funcionário, e quando ele entrou na sala, o coração dele quase parou. Ver aquela mulher ali, diante do homem que o havia humilhado, era algo que ele jamais esperaria. Ela o olhou com ternura e disse: «Hoje a verdade vai prevalecer». E naquele instante, o destino começou a fazer justiça diante de todos. O silêncio foi quebrado por uma frase que ninguém esperava ouvir. «A partir de agora, o senhor está demitido», disse ela, olhando diretamente para o chefe, com a serenidade de quem sabia exatamente o que estava fazendo. O homem tentou argumentar, mas as palavras morreram antes de sair. Ela continuou: «E quanto a você», virou-se para o pai solteiro, «quero te fazer uma proposta. Não apenas o seu emprego de volta, mas um novo cargo à altura do coração que você mostrou ter». Ele ficou sem reação. As mãos tremiam, os olhos marejados e a emoção tomou conta da sala. Alguns colegas aplaudiram discretamente, outros choraram. Pela primeira vez, o bem estava vencendo diante de todos. A mulher explicou que havia decidido assumir o comando da empresa e que o novo propósito seria valorizar pessoas que faziam o certo, não apenas as que batiam metas. Ele mal conseguia acreditar. O mesmo lugar que havia sido palco da sua humilhação, agora se tornava o início da sua redenção. E enquanto ela sorria, algo dentro dele dizia que aquele reencontro não era apenas coincidência, era destino. Quando ele saiu do escritório naquele dia, o sol parecia mais forte, como se até o céu comemorasse aquela virada.
O filho o esperava do lado de fora, correndo para os braços dele com a alegria pura de quem sente que tudo voltou a dar certo. "Pai, você está feliz?" perguntou o menino, e ele respondeu apenas com um sorriso emocionado, abraçando-o com toda a força que tinha. A mulher observava de longe, com um olhar sereno, satisfeita por ter feito o que era justo. O destino havia unido duas almas boas no momento exato em que ambas precisavam acreditar de novo no valor da bondade. O homem aprendeu naquele dia que fazer o bem pode até custar caro no início, mas o tempo sempre encontra uma forma de recompensar o coração certo. E antes de encerrar, quero que você escreva aqui nos comentários a frase: "Fazer o bem nunca é em vão", porque histórias assim merecem ser lembradas e compartilhadas. Que essa mensagem toque outras pessoas, que inspire fé, esperança e a certeza de que quando a vida parece injusta, é porque algo muito maior está sendo preparado para acontecer. Se você chegou até aqui, é porque essa história te tocou de alguma forma. E se o que acabou de ouvir fez o seu coração bater mais forte, então você faz parte das pessoas que ainda acreditam no poder do bem, da fé e do destino. Por isso, eu quero te convidar a se inscrever agora no canal, porque aqui cada história é feita para te lembrar que sempre existe esperança, mesmo nos dias mais difíceis. Aperta o botão de inscrever-se e ativa o sininho, porque eu tenho certeza de que o próximo vídeo vai falar ainda mais fundo com você. E se essa mensagem te emocionou, comenta aqui embaixo "Eu recebo", para mostrar que você aceita o que a vida tem de melhor para te entregar. Seu comentário faz com que essa história chegue a outras pessoas que também precisam ouvir isso hoje. E não esquece de deixar o seu like. Ele é o combustível que mantém essas histórias vivas. Agora, continua comigo. O próximo vídeo já está aparecendo aí na tela. E eu te garanto, ele vai te fazer acreditar ainda mais no poder daquilo que o destino prepara para quem nunca desiste.